Olá! Olá! Boa tarde ou bom dia, depende de onde você estiver, no verdade. Planeta, em que hora você está vendo isso também. É verdade. E estamos muito felizes de estar compartilhando com vocês, né, Lense, sobre um assunto muito importante para nós. A gente gostaria de falar sobre uma mensagem, o título é Uma Mensagem de Esperança. A minha jornada vencendo o câncer através da fé. E aqui eu tenho comigo o Lance Cates, que ele é meu esposo. Eu quero falar um pouquinho do background dele, né, daquilo que ele faz, que eu acho que é importante também. Ele é engenheiro de sistema de bancos de dados, na parte de saúde, trabalha nessa área já faz quanto tempo? Mais de 25 anos. Mais de 20 anos, né, 25 anos, né? E além disso, ele foi o meu cuidador durante essa minha jornada. Então, eu quero que ele também fale do ponto de vista dele, como cuidador, como que foi a experiência dele. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que são cuidadores, né? Verdade. Ou que estão perto, próximos, e que é importante você ouvir de uma outra pessoa. Sim. De como que tudo acontece, né? Numa situação, de um diagnóstico crítico, né? Então, o que nós vamos fazer? Né? Eu falei, esse vídeo agora vai ser o episódio 1. A gente quer começar falando sobre um livro, né, que eu escrevi, toda a minha jornada, eu coloquei num livro que chama Chuva que Cura, tem ele em português e tem ele em inglês. Tem ele em inglês. A gente vai colocar na descrição como você pode adquiri-lo. É através do link chuvaquecura.com ou então healingrainbook.com ou através da Amazon. E nessa série que nós vamos fazer, a gente vai andar por cada capítulo dele e comentar. É isso mesmo, né, Luiz? Exatamente. Fala um pouco de você. Bom, nós somos fundadores do ministério chamado Rivers of Judah e eu sou designer, trabalho nessa área de design já faz muito tempo também. E eu terminei um mestrado recentemente na área de design thinking e comecei a atuar misturando design e tecnologia, usando realidade virtual para dar de volta, né, para pacientes que foram diagnosticados ou com câncer ou com algumas enfermidades que precisam tirar ou diminuir o estresse. Então, com o uso de realidade virtual. Então, eu estou trabalhando nesse projeto no momento, né? Então, vamos lá, Lens. Nesse episódio, como nós falamos, a gente quer falar um pouquinho dos 2 primeiros capítulos do meu livro. Para quem não sabe, nós temos doados. Se você não adquiriu o livro, eu te encorajo a adquirir, ou para você, ou para uma pessoa que você quer dar. Nós temos feito isso e a gente tem dado dezenas de livros, né? Dezenas de livros para grupos de recuperação, de câncer, de apoio e vários outros grupos. Sim. E a gente sempre tem colhido boas informações sobre essa mensagem. A gente espera que o Senhor pode falar aquilo que você precisa ouvir. Né? Cada pessoa tem uma jornada. E essa é a nossa jornada. Né? Pode ser diferente da sua, mas a nossa expectativa é que você seja abençoado, né? Através da nossa experiência. Né? Que Deus seja glorificado. Essa é a nossa expectativa. Amém. Ok? Então fala de você, fala do início da sua jornada. Nós estamos bem curiosos aqui, queremos saber. E uma coisa bem importante, nessa jornada sempre tem um fator que é comum em todas essas jornadas, aqueles que creem, que confiam em Deus, e nós vamos estar discutindo sobre esse ponto. Mas fala desde o início. O primeiro capítulo do livro a gente falou um pouquinho sobre, eu contei por alto sobre, eu dei um nome de a provisão para a minha jornada.
porque eu aprendi que cada vez quando a gente anda na nossa vida, né? Toda vez que a gente anda por estações da nossa vida, vamos dizer assim, Deus nos dá a provisão. Ele sempre nos dá a provisão. E às vezes, durante esse caminhar, a gente não percebe que Deus está dando essa provisão. É verdade. Né? Então Deus nunca é pego de surpresa, né? Deus nunca é pego de surpresa. Então Deus já sabe lá no final já. Então, em outras palavras, Ele já providenciou aquilo que a gente precisa, não é verdade? Com certeza. Deus providencia aquilo que a gente muito precisa. Muito importante isso. Muito importante também a gente obedecer, obedecer a Deus, estar com os nossos ouvidos afinados com a voz do Espírito Santo. E esse é um exercício. E a gente eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque é um exercício, não é uma coisa que a gente nasce sabendo, é uma coisa que a gente tem que desenvolver isso na nossa caminhada, no nosso amadurecimento, e a gente vai continuar desenvolvendo isso, é uma coisa progressiva. Verdade. Né? Eu começo o primeiro capítulo do livro com uma frase do Forrest Gump. Para quem está ouvindo aí, nunca ouviu falar em Forrest Gump, né? Esse é um filme do século passado. Século passado. De 1994. E eu cito essa frase dele, eu até recomendo você assistir, é muito interessante. O filme fala o seguinte: a vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que irá experimentar. Então, isso é verdade, a gente nunca sabe o nosso dia da manhã. Não sabemos. Nós não sabemos, então a gente precisa tomar algumas decisões no dia que se chama hoje. E decisões importantes, que às vezes são decisões que são decisões de vida, né, Lenço? São decisões de vida. Importantíssimas. Importantíssimas. Eu gosto muito de definir palavras, eu amo definir palavras. Isso para mim, para minha maneira de pensar, faz sentido isso. Então, vamos definir o que é uma jornada, né? Eu escrevi aqui, vou ler para você. Jornada é o ato de viajar de um lugar para o outro, isso é, de um ponto A para o ponto B. É uma passagem, uma peregrinação, uma expedição. E durante essa jornada da vida, nós não fazemos morada quando passamos por desertos. Então, você que está nos ouvindo hoje, se você está passando por uma situação que você pode caracterizar como um deserto na sua vida, difícil, uma situação difícil, pode ficar tranquilo, porque você vai passar por ela. Você não é um lugar de habitação. Não é. Em vez disso, né, nós prosseguimos na nossa travessia, mesmo que seja difícil. Né? Nós temos um Deus que nos carrega no colo. Isso. Não é verdade? Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Conta pra nós. Rapidamente. Você vai achar essa história com mais detalhes, obviamente, no livro, mas deixa eu falar para você. Né? Eu sempre considerei uma vida saudável. Pelo menos eu pensei que eu estava, né, fazendo todas as coisas, exercício físico, alimentação, todas essas coisas. Mental, mente, espiritualmente, no meu físico. E um belo dia, chegando do trabalho, fui para academia e voltando dessa academia, eu estava ali tentando, né, esticar os músculos e de repente eu vi um pequeno inchaço no meu pescoço quando eu estava fazendo esses exercícios em casa. E imediatamente, né, você pensa assim, nossa, estou vendo coisa. Eu chamei o meu esposo, que é sempre bom você ter uma... Né, você fala assim, tô vendo coisa? Aí eu chamei o Lenço e falei assim, você tá vendo o que eu tô vendo? Tem uma coisa estranha aqui. Enfim, eu tinha uma coisa que é um bumpzinho, né, um inchaço no pescoço, né, e isso não foi legal, né? Não foi assim, não foi um achado muito interessante. Meio suspeito. Meio suspeito, porque eu nunca tinha visto isso. E eu já tinha um médico marcado aquela semana, não sei se você lembra disso. Eu fui no meu médico, isso era final de ano, então a gente já tinha uma viagem para visitar os nossos parentes no Brasil, passar o Natal, ter esse tempo de férias, né? Depois de um ano cheio de trabalho, estressante e tudo mais, né? O trabalho estava bem estressante e tal. Então já estava tudo organizado para que isso acontecesse. O Lenço falou assim, não é nada não, você aí vai lá, né, e passa isso pro seu médico.
Foi muito interessante, né? Resumindo, vou tentar resumir essas partes, né? Porque tem vários detalhes nisso aí. Depois que eu vi o meu médico, ele obviamente me falou para fazer alguns exames e tal. Eu voltei com esses exames em mãos e ele, na verdade, era uma outra médica, né? Ela chamou o meu médico, né? Que era a pessoa que estava disponível. E quando eu vi que ela chamou ele, eu já achei meio estranho, sabe? Já achei meio estranho, que eu falei assim, poxa, precisa de uma outra opinião, assim, né? Essa coisa. Já é estranho. Mas tudo bem, vamos lá. E ele me olhou assim, veio conversar comigo pessoalmente, que ele já era nosso médico por muitos anos. Muitos anos. E ele falou assim, olha, né, onde você vai e tal, não sei o quê. Eu falei que eu ia pro Brasil, passar um tempo com a minha família. Ele virou para mim e falou assim, eu quero que você aproveite bem esse tempo lá. E isso começou a pensar assim, poxa, já pensou um médico virar para você e falar assim, aproveita bem o seu tempo lá. É meio estranho, né, pensar desse jeito. Enfim, e eu quero deixar um parênteses aqui. Eu sei que falar desse assunto não é algo fácil. Fácil, agradável. Então, às vezes você vai ver a gente rindo aqui e tal, sorrindo, mas não é fácil, né, Lenz? Quando a gente está passando pelaquela dificuldade, é difícil de sorrir. Então, e eu sei que muitas pessoas passaram por isso e tiveram um outro final, né? E nós queremos que você entenda que nós não estamos desrespeitando tudo isso. Às vezes a situação que cada pessoa está passando, né? Às vezes as pessoas que estão assistindo isso podem estar passando um momento de sofrimento. Pode estar. E nós estamos com você, nós temos essa empatia. Mas como eu falei no início, essa é a nossa história. E nós queremos partilhar isso com você. Fechando esse parênteses. E quando esse médico falou isso pra mim, eu falei assim, bom, afinal, eu já vi que tinha alguma coisa errada. Ou fora do normal, pelo menos. E eu falei assim, doutora, o que é isso? E ele falou, não é nada não, ele não quis me assustar. Isso pra mim, naquele momento, foi muito importante. Né? A atitude desse médico, para mim, nesse momento, foi muito importante. Porque ele poderia ter falado suposições na cabeça dele, né, Lenz? Ele pode listar algumas coisas daquilo que ele estava vendo, né, naquele momento, mas ele não fez isso. Ele falou assim, então você aproveita bem o seu tempo com a sua família no Brasil. Toma aqui esse remédio, tarará, e quando você voltar me faz uma biópsia, né? Foi isso que aconteceu. Bom, tem vários assuntos, né? Tem uma história atrás disso e tal. Quando eu cheguei no carro, eu liguei pro Lenz e falei assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu tava meio assim, sem saber o que pensar, né? Meio insegura e tal. Passou na minha cabeça várias coisas, né? E eu perguntei isso pro médico, mas ele falou assim, olha, se for, seja o que for, vai ser, eu creio que é algo tratável. E eu falei isso pro Lenz e ele falou assim, não, vamos orar e Deus vai estar no controle de todas essas coisas e a gente vai andar. E eu quero, a Bíblia fala que é importante a gente dar honra para quem merece honra. E eu quero honrar o meu esposo, porque ele foi realmente uma peça extremamente importante nessa jornada. E eu estou assim, muito alegre de partilhar esse momento e essa série com ele, como eu disse no início. Né? Que a fé dele, a força dele, espiritual, emocional nesse momento, foi muito estratégia. Isso não é para qualquer pessoa. Eu me sinto uma pessoa privilegiada de ter um esposo que realmente resolveu caminhar comigo essa jornada. Não é todas as pessoas que têm essa bênção ou esse privilégio. Porque a gente sabe de pessoas que realmente não conseguem lidar com situações assim. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, não. Cada pessoa tem um estado emocional diferente um do outro.
né? Tem pessoas que não conseguem ficar até mesmo casados, né? Depois de um diagnóstico desse. E a nossa missão aqui é de incentivo, de trazer uma mensagem, como nós falamos, né? de esperança. Né? Isso. Tanto do De lado fé. de uma pessoa que seria o protagonista, que seria eu, que foi diagnosticado, mas com uma pessoa que está ali, o seu cuidador, que é tão importante quanto a pessoa que está ali passando. Verdade. É extremamente importante isso. Quer que eu fale um pouquinho da minha parte? Então, da minha parte também, quando ela pediu para analisar aquele inchaço ali, né? Claro que a gente não sabia, não tínhamos ideia do que seria. E o médico, então, falou para a gente para o Brasil aproveitar. Tudo isso passou na nossa mente o que poderia ser. Mas nós saberíamos que só através da biópsia que realmente ia confirmar ou ia dizer realmente qual que era o problema. Diagnóstico, né? Um diagnóstico. Mas Deus é um Deus fiel. Ele sempre está preparado, ele nunca é pego de surpresa, como nós falamos. Então, ele já deu a paz desde o início. Desde o início dessa jornada, ele deu a paz para nós. E foi nessa paz que eu tive essa confiança de dizer para minha esposa, falou, olha, Deus está no controle, vamos orar, nós vamos... Pode continuar. Desculpa pela interrupção. Então, e Deus então guardou o coração e nossa mente. Então, agora, indo para frente, Diana, qual que foi a primeira provisão? Você declarou ali no início, né? Qual foi a primeira provisão que Deus te deu para o início dessa jornada? Porque nós vamos entrar numa jornada e a gente precisa estar preparado. E o que nós temos em nossas mãos para entrar nessa nova jornada, que é um vale, que é uma dificuldade, seja qual seja a sua dificuldade? O que está sendo providenciado? O que está pronto ali à sua disposição? Eu creio que a coisa mais importante foi essa paz que você falou. E eu vou citar aqui, como eu falei antes, logo que eu entrei no carro, depois que eu saí do médico, e eu liguei para ele, desliguei, eu tinha que chegar em casa. Então eu tinha uma jornada, né? Eu tinha lá da clínica à minha casa. Então, naquele momento, eu orei a Deus. Eu orei a Deus porque eu me senti meio assim, sem saber o meu futuro. Né? Eu falei assim, bom, alguma coisa, eu tinha um sentimento que o meu futuro estava ali incerto. Então eu orei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero colocar toda essa incerteza, tudo isso que eu estou sentindo agora, no teu altar, quero te entregar isso. E naquele momento, uma paz que eu não tenho explicação dela, ela simplesmente repousou dentro do meu coração. Eu creio que é a paz que diz em Filipenses 4:7, Filipenses 4:7. Que vai além do nosso entendimento. Certo? Então, e guarda o coração e guarda a sua mente. Certo. Tão importante. Então, a maneira que a gente se posiciona, Lenz, você fez essa pergunta, né? A maneira que a gente se posiciona, que posiciona os nossos pensamentos e a nossa fé, é muito importante. Muito importante. Me fez lembrar isso depois, né? Quando Davi escreve em vários salmos, um dos salmos que ele escreve sobre isso é o Salmo 56. Às vezes ele abre o coração, ele descreve tudo isso, um exército está atrás de mim, é isso que está acontecendo e tal, e todas as angústias, né? Tudo aquele turbilhão de emoções, ele consegue descrever isso no salmo. Verdade. Mas no fim, ou em algum lugar no salmo, talvez não é no fim, em algum lugar nesse salmo ele fala assim, mas que mal pode me fazer um homem? Mas minha alma, mesmo assim, alma, assim eu louvarei. Isso, a alma que ele está falando, das emoções dele. Verdade. Eu louvarei ao Senhor. Não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Mas Davi colocou isso de uma maneira... o salmo é algo poético, mas ao mesmo tempo que ele é a parte poética, é uma parte verdadeira, é aquela parte que sai do interior.
Isso. Então, eu comecei a pegar esses vários salmos que Davi fala disso, e eu falei assim, e eu comecei a me posicionar e declarar para minha alma, alma, porque está batida, ou porque você está se sentindo inseguro, eu vou louvar ao Senhor. O louvor, o declarar isso, era a minha arma. Era a minha arma, ou era a minha conexão, como se fosse assim, dois cabos de força, né? Aqui seria a minha alma, né? Tá ali batalhando, e esse aqui seria, vou colocar assim por alto, assim seria aquela paz que excede o entendimento. Isso. E quando eu começo a declarar isso, minha alma, porque está batida, assim louvareis, eu começo a declarar esses louvores, é como se, e aquilo conecta, e toda aquela paz que excede o entendimento, eu começo a sentir dentro do meu coração. Então, é isso que aconteceu comigo. Isso, então, se refere ao capítulo 1, em que realmente a providência da paz de Deus estava ali. Então, não sei a situação que você pode estar passando, mas em Cristo nós temos a paz dele, não a paz do mundo, mas a paz dele. E essa paz, ela realmente, nós, como a Diana disse, declarando para sua alma, porque que Davi mesmo também declarou, retorna a tua alma para o Senhor, descansa a minha alma no Senhor. Então, assim, é uma declaração de fé, e porque nós vivemos pela fé, a palavra de Deus fala que o justo vive pela fé, e nós declaramos pela fé a verdade de Deus. Então, foi nessa fase em que começamos a exercitar e conhecer profundamente. É interessante que se nós não tivéssemos passado por aquela situação, ou seja qual a dificuldade da vida, muitas vezes a gente perde a oportunidade de crescer nesse conhecimento, nessa graça do amor de Deus. Você perde às vezes a oportunidade de crescer na fé que é fortalecida, mesmo você passando em momentos de situações tão difíceis. A nossa fé é fortalecida. Isso que aconteceu conosco. Mas continuando então, no capítulo 2... Eu tenho uma pergunta, sim, posso falar? Pode fazer. Antes da gente passar pelo capítulo 2, eu queria saber agora de você. Sim. Do ponto de vista de cuidador, né, daquela pessoa que estava bem, do esposo que estava perto, vivenciando tudo isso, o que você me fez a pergunta, o que foi isso? O que foi do seu lado? O que você, as suas expectativas e tudo isso? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu no momento não sabia nem o que pensar, para dizer a verdade. Eu simplesmente não... Era como que a gente fica meio insensível ou não tem entendimento da gravidade. Então, nenhum pensamento negativo, nada. Eu não comecei a sonhar em coisas negativas ou, se isso acontecer, nada disso. Eu não fui por esse caminho. O caminho realmente em que eu decidi é o caminho... Você ficou bravo com Deus? Não fiquei bravo com Deus. Eu sabia, e a Diana desde o início já estava falando, Deus vai ser glorificado através dessa experiência. Então, se eu animei ela, na verdade foi ela que realmente foi bênção para as minhas emoções, para a minha mente, pelo posicionamento, pelo coração dela de realmente entregar a Deus e confiar em Deus, a sua tranquilidade realmente em retorno me deu, então, vamos dizer, esse impulso também de te abençoar e de declarar a vitória sobre a sua vida. Mas é recíproco essa questão. Então foi nós dois crescendo juntos ali, e não foi fácil, eu confesso, foi difícil realmente no início, mas a graça, o amor de Deus é quem nos sustentou. Mas o nosso tempo está passando, e nós vamos para o capítulo 2 então. Então, primeiro Deus providenciou para Diana, e ela fala isso no capítulo 1. No capítulo 2, ela vai relatar um pouco sobre... com essa paz, como que ela foi andando nessa jornada, fazendo conexões divinas. É muito importante isso, porque na hora da aflição, a nossa alma fica aflita. E ela quer gritar, ela quer se manifestar, e a Bíblia é bem clara, fala que a nossa mente, ela milita contra Deus. A natureza humana, ela milita, ela não crê, ela não... Então, não tem parte em Deus, vamos dizer assim. E o que aconteceu? A alma está querendo se levantar e reclamar e tudo mais,
realmente é na paz de Deus, é que aí a nossa mente é guardada, em outras palavras, o seu posicionamento da sua fé realmente tem que se posicionar para realmente acalmar a sua alma, e sua alma não ficar agitada, mas você então ter discernimento na paz de Deus, saber fazer as decisões certas. Exato. Nós precisamos fazer decisões certas agora na nossa nova jornada. Que era o quê? Achar o hospital certo, achar o médico. Tinha tantas coisas. Tantas coisas pela frente que nós não tínhamos nem ideia. Era uma jornada nova para nós. Nunca tinha passado por isso. Tanta documentação que eles passaram para nós, tanta informação que a gente ficou, como diz em inglês, overwhelmed. Nós ficamos sufocados com tanta informação, não sabíamos nem por onde começar. Mas isso ela vai relatar mais nos outros capítulos e tudo mais. Mas então, no segundo, Diana, me fala sobre essa conexão divina. Como que você conseguiu caminhar no início da sua jornada, tendo a paz de Deus, mas tendo discernimento, tomando as decisões certas? No segundo capítulo, eu falei um pouco sobre Deus estar no controle de tudo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como a gente falou no início, né, sobre a provisão, que o Senhor já tem a provisão para nós antes mesmo de, às vezes, das coisas acontecerem, das coisas desenrolarem, né? Independente, às vezes, até da nossa reação, se você vai fazer isso, aquilo, Deus já tem a provisão para você. Tem. E isso a gente experimentou, e tem experimentado isso, e tem crescido nessa área, enfim. Depois, como eu disse, que a gente acabou indo para o Brasil, etc e tal, e aconteceu muita coisa lá, e isso está tudo no livro, não vou entrar em detalhes. Mas sobre a questão de Deus estar no controle de tudo o tempo inteiro. Isso. É que o que aconteceu na nossa volta, Lêncio, não sei se você lembra, lembro. Nós estávamos de férias, tem que lembrar, estávamos de férias, nós fomos com toda a família, tivemos um tempo de família no Rio, né, na praia, e de repente nós, Lêncio, por acaso, indo para a praia, resolveu parar numa agência de viagem para verificar o nosso voo e descobriu, isso era um dia, tipo assim, o seu voo foi cancelado. Ele falou, o quê? Né? Então, assim, o seu voo foi cancelado e sai hoje, isso aí. Era tipo assim, de manhã cedo nós íamos para a praia e ele descobriu isso. Então, foi uma coisa, e todo mundo que já passou, já fez viagens, essas coisas, sabe que isso, só dessa notícia já fica meio tenso. Então, a gente, enfim, houve um remarcamento, exato, uma mudança que teve que ser feita, e acabamos mudando de dia, mudamos de voo, mudou tudo. Olha como Deus está orquestrando as coisas. Eu não falei que Deus está no controle de tudo o tempo inteiro? Então houve toda essa mudança, certo? Aí a gente era para sair num dia, a gente saiu no outro dia, era para sair sábado, saímos domingo, segunda-feira já começava a trabalhar. E o que aconteceu? Nosso voo era até Miami, a gente mora em Orlando, e daí quando o voo chegou em Miami, nós ficamos sabendo que existia a possibilidade ali que a gente ia perder o voo e ia para Orlando, isso é. Aí o que aconteceu? Presta bem atenção, como são as coisas. Por que você está falando tanto detalhe, Diana? Porque você vai entender agora. Porque a gente pensou que na verdade a gente não pensou, foi nos dito que a gente ia perder a conexão naquele dia, né? A gente correu para um balcão da linha aérea, né, que precisava fazer as remarcações. Naquele balcão, naquela fila, presta bem atenção. Atrás de nós também tinha um casal. Chegou um casal. Nós estávamos na fila. Chegou um casal, comecei a conversar com a pessoa. Aquela pessoa estava saindo de um outro lugar do Brasil, num outro voo, e que com todas essas mudanças de voo que aconteceu conosco, a gente veio no mesmo voo, estava de repente na mesma fila. E ali a gente começou uma conversa que não era nada de nada, era assim, olha, nós estamos insatisfeitos, vamos mandar uma carta para a linha aérea, né, para poder, mostrando a nossa indignação de tudo isso, estragou tudo e tal, nosso plano, aquela coisa toda. Nós trocamos cartões de informação. E estava tão rápido, o lance já tinha terminado ali e tal, e fomos embora, né? Embora, porque a gente tinha que sair correndo para poder pegar, conseguimos um voo naquele mesmo dia, saímos correndo. Lá para as tantas, entre o balcão até
o lugar que a gente tinha que sair, eu resolvi tirar o cartão do meu bolso, porque eu tinha colocado no meu bolso. De repente eu vejo o cartão assim, né? Não sei se você lembra. Lembro. Eu leio o cartão no meio do saguão, isso aí, final de ano, aeroporto cheio, lotado, não sei o quê. E o Lance na minha frente, eu atrás, eu parei, ele correndo, eu parei no meio do saguão, porque eu li lá, fulana de tal, Mayo Clinic, departamento de radiologia. Quando eu li isso era algo relacionado com a parte oncológica. Quando eu li isso, eu não tinha biópsia, nesse momento eu não tinha biópsia, não tinha nada. Né? Quando eu li isso, ele já estava lá na frente e eu parei, porque me deu aquele frio na barriga, eu falei assim, isso aqui é Deus, eu lembro desse pensamento, isso aqui é Deus falando comigo o que está à minha frente. E obviamente não era nada uma resposta que eu queria ouvir, né? Porém, aquele cartão era uma das formas de provisão. Sim. Né, Lance? Uma conexão divina. Uma conexão divina, um encontro divino, foi que eu dei um nome. Isso. E com tudo isso, resumindo a história, porque o nosso tempo já está avançado, eu quero que o Lance conclua isso, resumindo a história, aquela pessoa, depois que eu voltei, né, e fiz a biópsia e tal, e isso vai passar, nós vamos contar isso no próximo episódio, então você fica ligado, próximo sábado, a gente vai intercalar com algumas outras lives, aos outros assuntos, mas fica ligado, que a gente quer contar o resto dessa história. Mas aquele ali foi um encontro divino, foi Deus mostrando para nós, Ele juntando as peças de um grande quebra-cabeça. Só que naquele momento a gente conseguia só olhar alguns pedaços das pecinhas. Verdade. Né? A gente não conseguia enxergar como hoje a gente enxerga. Mas uma coisa era certa no meu coração. Eu chamei o Lance, ele já estava lá na frente no aeroporto. Eu falei assim, o que você acha disso aqui? Olha isso aqui. Eu já falei tudo que estava na minha cabeça, né? Eu já sei o que é. Então, ele virou para mim e falou assim, olha, fica tranquila, guarda esse cartão. É uma provisão divina, coisa de marido, de homem mesmo. Uma provisão divina, né? Guarda isso aí. Mas com muito certeiro, tá? É uma coisa assim, muito certeiro. É uma provisão divina, guarda isso aí, que uma hora, isso pode ser de Deus, isso é de Deus. Eu sabia que era de Deus. E ele confirmou, você vai precisar desse cartão. E foi o que aconteceu, que nós vamos contar isso depois. Mas fala para nós alguma coisa que você quer falar sobre essa parte de Deus estar, sabe tudo. Nós já estamos concluindo. Nós estamos concluindo. Nosso tempo já está bem avançado já tá aqui. avançado. E tem muito que contar, mas muito. Você compra o livro e você vai poder também saber mais informação. Lá no site também tem capítulos gratuitos. Realmente, é verdade. Assina o canal do Rivers, a gente vai colocar na descrição como você pega o capítulo gratuito, mas eu quero que você faça um desfecho. Então, um desfecho aqui. O seu lado dessa história. Dessa história. Tudo como se diz, você nunca parece preparado, né? Você espera que às vezes, hoje ou amanhã, você vai estar preparado para uma situação que vem e às vezes você não está preparado. Mas o que você pode estar preparado? Você pode se preparar com a palavra de Deus. E foi na palavra de Deus, foi na obediência dessa jornada, mantendo as nossas reuniões de oração, mantendo... nos próximos vídeos nós vamos falar sobre o filtro que nós... em concordância, decidimos, montamos esse filtro, né, contra qualquer voz ou qualquer informação negativa. Então teve vários procedimentos que a gente tomou e isso foi tudo muito importante. Mas concluindo em tudo isso, eu trago à memória a palavra de Deus que está lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Eu creio que muitos de vocês já conhecem bem esse versículo que fala: alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que esses três pontos têm a ver com toda essa jornada? Tem tudo a ver. Porque quando se fala de alegrar, a nossa alegria não depende de circunstâncias.
A nossa alegria é uma coisa que já é nos dada, porque isso é uma parte do reino de Deus. Uma parte do reino de Deus é o quê? É a alegria. Então você não vai esperar uma situação tá boa ou isso ou aquilo para você se alegrar. Não, você já tem essa alegria, porque na presença de Deus existe esse rio de alegria que está fluindo e está sempre disponível para mim e para você. E a gente pode beber dessa alegria em todo momento que a gente estiver buscando a presença dele. Então, nós nos alegramos em toda essa situação. No início não foi difícil, mas nós não demos... Difícil. Foi difícil. Ou não foi? Não, foi difícil. Foi muito difícil. Mas nós não demos brecha a palavras negativas, Espaço, a reclamação, a questionamento. Porque, claro que a gente pergunta tudo isso, mas o meu ponto é a importância de alegrar. E nós tivemos momentos de alegria nessa jornada, que foi muito importante essa alegria. Alegria de buscar a Deus, alegria de estarmos juntos, alegria de ter os familiares, alegria de ter os irmãos orando por nós. Muitas alegrias. O segundo ponto, e essa alegria, ela é boa para quê? É para a nossa saúde emocional. Você sabia disso? A alegria do Senhor, a alegria de Jesus, ela é para mim e para você. Saúde emocional, lembra disso. O segundo ponto, orai sem cessar. Essa comunhão com Deus, nós tínhamos sempre nossas reuniões de sextas-feiras, então nós estávamos sempre orando, sempre buscando, todos os dias nós orávamos juntos, nós tomávamos a ceia sempre, e isso foi fundamental. Então, essa oração sem cessar estava também guardando o quê? Era saúde para o nosso coração, para o nosso relacionamento com Deus, não ser interrompido por palavras negativas ou pensamentos ou nada disso, mas nós estamos sempre orando sem cessar. E o terceiro ponto, então, é em tudo dai graças. Isso é a saúde mental. Saúde mental para você e para mim é você dar graças em todo momento. Então nós aprendemos realmente a dar graças nessa situação. E Diana falava, não, o Senhor vai ser glorificado nisso. Então nós dávamos graças que o Senhor estava sustentando, Deus estava dando direção, o hospital certo, o médico certo, tanta coisa que a gente pode agradecer. E pelos pais também, da Diana que estavam aqui, que alegria, a família orando, que alegria, que gratidão. Então assim, saúde emocional, você tem a alegria do Senhor. A sua saúde do seu coração, você tem esse acesso ao Pai, pode orar sem cessar. E você tem então essa comunhão, isso guarda o seu coração. E também a saúde mental. Sempre seja uma pessoa agradecida, em tudo seja agradecido, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas não quero tomar mais tempo, nosso tempo já passou. Eu só quero falar uma coisa importante que eu acabei aqui, eu anotei, mas eu não falei. Quão é importante... E não se assuste com isso que eu vou falar, mas assim entenda, tudo isso que eu falei antes, se você entrou agora, você volta um pouquinho para você ver. Eu aprendi quando eu recebi esse cartão, mas lá no meio do saguão, eu vi uma perspectiva um pouquinho do futuro. Eu tomei uma atitude dentro disso aqui, tudo que você falou. E a atitude é o seguinte, a dar boas-vindas à tribulação. É uma atitude pessoal. É uma atitude pessoal. Não é uma atitude fácil. Mas eu fiz isso porque eu tinha certeza, eu falei assim, sabendo que Deus seria glorificado de alguma forma em tudo, eu resolvi me posicionar a confiar em Deus. Né? Porque eu sabia que Ele ia nos carregar no colo em todas as circunstâncias. Isso. E eu também quero deixar essa passagem de Tiago, né? Como você colocou esses 3 pontos muito importantes. A passagem de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, diz o seguinte: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, o que eu achei é o seguinte, se eu desse as boas-vindas a essa tribulação que estava ao meu, o próximo passo da nossa vida, isso iria gerar, por fé, né? Isso iria gerar perseverança. Resiliência, verdade. Então é isso. Amém. Vamos concluir então. E você, se isso edificou, esse vídeo tem edificado você, por favor, compartilhe com alguém.
e divulga. Então, Abençoa. dou o livro para alguém. Nós temos doado centenas, ou centenas não digo, mas eu acho que já chegou mais de 100 livros. Mais dezenas de livros. Compartilhe. Vamos orar então e agradecer. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que nós temos, Pai. Obrigada, Pai. Senhor, obrigado porque essa mensagem, ela pode, Senhor, ser compartilhada, ela pode chegar àqueles que precisam ouvir, Pai. E nós queremos que o Senhor opera maravilhas agora com essa mensagem de esperança, porque é o Senhor que opera em nós. E o Senhor nos usa cada um de nós aqui, Senhor Jesus, compartilhando. E aqueles que estão vindo também compartilhando para outros, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Declaramos a paz do Senhor, declaramos a provisão do Senhor sobre cada um que está agora assistindo, que talvez esteja passando por uma situação muito difícil. Nós declaramos a paz de Jesus. A paz de Jesus que excede todo entendimento. Esteja sobre você, te guardando a sua mente, guardando o seu coração de toda a seta do inimigo. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Declaramos a graça, o favor de Deus sobre você, em nome de Jesus. Deus abençoe você, obrigado cada um das pessoas que estão conosco. Eu posso ver várias pessoas que a gente conhece. Clarindo, Fabiana, as tias, Anice e tantos outros aí. Aqui. Nosso irmão Fabiana, Cirlei, a Rose. Estrada, olha, saudade, muita saudade de todos vocês. Obrigado por ter conectado. Silvânia. Um grande abraço. Tchau.